E no Diário de Novato de hoje, como eu falei a vocês no vídeo anterior, nesse vídeo a gente vai voltar a farmar na Orc Fortress. Só que dessa vez eu gravei alguns conteúdos diferentes para vocês para não ficar muito repetitivo. De começo, eu decidi que ia vender alguns poucos dos Broken Shamanic Staff que a gente tem, porque eu não vendi todos. Eu vou explicar a vocês agora uma estratégia que eu tenho adotado. Eu separei alguns itens em categorias, como itens de Azir, itens de Gênios para vender, itens que você pode vender para o Rashid, entre vários outros itens que podem ser vendidos. E como eu estava com só 3k e 600 de gold, pouco gold realmente, eu decidi que eu ia vender alguns desses itens, como os Broken Shamanic Staff, por exemplo. Uma coisa que eu tenho feito é o seguinte: esses Broken Shamanic Staff eu vou passar para um amigo meu, que aqui no jogo é o meu duo, basicamente. Ele pode vender esses itens para mim porque ele é Premium Account. Então, de certa forma, se eu fosse vender esses itens nas ofertas de venda realmente, nas ofertas de compra, eu venderia a 6 mil. Só que na oferta de venda, eu vendo eles a 9 mil. Então, tem uma diferença de 3 mil de gold. Então, se a gente somar, por exemplo, os 80 Broken Shamanic Staff, que eu acho que formei 80 nesse vídeo aí, na somatória do vídeo anterior com esse de hoje, eu acredito que eu farmei mais ou menos 80 já. Daria uma diferença gritante no final do jogo, se vocês forem, no final das contas, assim, se vocês forem botar na ponta do lápis. Então, eu decidi ficar farmando durante 3 dias aqui na Orc Fortress. Só que nesse segundo dia eu fiz algumas outras coisas. De começo eu vim pra cá com os Stealth Rings e tudo mais. E eu só não fiquei mais um dia farmando aqui porque eu não sei o que rolou. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que do nada, assim, no marketing do jogo, o Stealth Ring ele subiu de 1000 de gold para 3 mil. E aí eu pensei, cara, isso vai ficar muito inviável para mim estar gastando, por exemplo, 20. Faz a soma aí, dá 60 mil de gold só em 20 Broken Shamanic Staff, se você botar na ponta do lápis. Porque assim, dá 60 mil? É, 60 mil, 30 mil, 30 mil. Basicamente ficaria 60 mil para eu farmar, então fica muito inviável para mim. Já seriam 10 Broken Shamanic Staff a menos para nossa conta se a gente fosse botar para vender nas ofertas de compra, né? E bom, na primeira 1 hora eu consegui farmar ali 18 Broken Shamanic Staff, então assim, já foi super viável para mim. Nesse dia aí estava sendo muito viável também. É claro que não dropou tanto quanto naquele dia. Não dropou tanto quanto, por exemplo, eu farmar durante as 3 horas. Não foi algo que foi assim, entre aspas, muito proveitoso. Eu farmei tanto Broken Shamanic Chef que eu consegui inclusive farmar o bestiário dos Orc Shaman, né, que foi um dos mais fáceis e é sempre o mais fácil de ser farmado. Eu pretendo vir ainda mais dias por aqui pela Orc Fortress para farmar outros bestiários como o do lançador, do normal, do cavaleiro, de vários outros orcs que tem. E na soma total de tudo, eu consegui 33 Broken Shamanic Staff. Então assim, super viável para mim essas primeiras 2 horinhas. Foi 2 horas basicamente que eu fiquei aqui. Então assim, super viável. Por fim, eu decidi que eu ia fazer algumas outras coisas. Nesse vídeo, depois de ter farmado tudo isso, eu vou separar mais ou menos esses itens aí. E caraca, foi 80 mil? Será que eu farmei? Foi basicamente 80 mil que eu farmei. 80 mil não, perdão. 85 Broken Shamanic Staff que eu tinha no total. 70 nesse farm que eu fiz e que eu tive que vender alguns. Além de os outros 15 que estavam no outro depote. Enfim, uma coisa que eu fiz foi basicamente guardar esses staffs que os Orc Shaman dropavam. Entre outros itens que seriam úteis para mim. Depois disso eu decidi que eu vim aqui em Carlin. Vender alguns itens que a gente conseguiu dropar dos Orcs que tinham por lá. Para esse NPC que é o Baxter, que ele fica aqui em Carlin, perto do castelo que tem em Carlin. A gente fala com ele, fala trade, e aí a gente consegue vender todos esses itens. E a gente conseguiu aí fazer um bom farm, um bom uso desse gold aí. A gente depois depositou tudo que tinha na bag. E vimos também que dava para vender outros itens como Death Rate, e eu não sabia, né? Enfim. Interessante saber que muitos NPCs dos jogos, eles compram diversos itens aleatórios que a gente não dá o mínimo valor, mas que no futuro, se você pega um bocado, dá um valor bem interessante. Por exemplo, aqui, deu uma grana bem boa pra mim. E bom, depois disso eu decidi que eu ia pegar o resto das blessings que faltavam pra mim. Então, faltavam somente 2 blessings. E além disso, eu decidi também que eu precisaria farmar a quest do Diapason. Então,
estamos cada vez mais perto de farmar essa quest. E eu agora vou para Khazad-dûm. Por que Khazad-dûm? Porque falta somente a última Blessing de Khazad-dûm, que é a Blessing da Fênix, basicamente. E é das mais chatas de pegar, porque tem que ir em 2 NPCs. Então aqui eu já estava voltando para Thais, para pegar o barco para Abydendrium. E de Abydendrium eu desci para Khazad-dûm. Eu sei que era mais fácil eu pegar o tapete e tudo mais, mas isso aí é só para quem é Premium Account. Então para mim era inútil, basicamente. Aqui eu tava olhando também, inclusive, as Praise Cards que eu tinha, só que era para farmar sem Orc Leader. E sem Orc Leader, para quem é level baixo, é muito chato de farmar. Então, basicamente, eu acabei não farmando. Nesse dia aqui, eu já tava level 50. Como vocês podem ver aí, eu dei uma farmada bem grande de level, né? Dei uma upada bem grande assim de level. Tanto porque eu fiquei um dia sem gravar, pessoal. Depois eu fui ver nas gravações, nos arquivos de gravação, eu acabei me esquecendo de gravar um dia, que foi dia 25. Eu gravei no dia 24, 26, entendeu? Então eu acabei esquecendo de gravar no dia 25, é pra vocês, mas eu joguei no dia 25 e farmei um pouco mais de XP, beleza? Enfim, basicamente, agora que a gente veio de Khazad-dûm, de Abydendrium, a gente vai descer aqui, fazer mais um dia da quest de Apação, que ficaria mais fácil para mim, fazer as duas coisas. Eu venho, falo no NPC do santuário, e depois eu desço para Khazad-dûm, e lá em Khazad-dûm eu pego minha última Blessing, e depois de pegar essa última Blessing, provavelmente vou fazer alguma outra coisa que me dê muito XP agora. Eu decidi que eu ia separar 1 hora desses meus Stamina Boost para farmar somente XP. Enquanto tava nessa double, né? Inclusive, ainda tava com 200% de XP. Era para eu ter aproveitado mais, porque depois eu fui olhar que esses 200% era não em cima da estamina, mas em cima do seu XP base. Então, mesmo que eu perdesse 3 horas ali de estamina, esses 200% ia continuar ali. Então, dava para ter farmado, por exemplo, 5 horas de farm ali, 5 horas no PC, para conseguir alguma coisa no Tibia realmente. Mas acabei vacilando, não percebi nisso. E espero conseguir futuramente novamente, né? Perdão. Esse bônus de XP aí e bônus de skill também me serviria bastante. Mas enfim, agora a gente vai voltar e vai para Khazad-dûm para a gente conseguir finalmente essa última Blessing e ficar basicamente seguro aí para não perder os itens novamente, né? Inclusive, eu vi muito vídeo antigo de pessoal que jogava Tibia antigamente e perdia todos os itens porque não tinha esse lance de Blessing, da Blessing do PK, né? Que era o Twist of Fate, entre outras coisas. E eu realmente vejo que era muito mais difícil o jogo nessa época. E eu queria realmente ter jogado nessa época esse jogo, porque pra mim, cara, esse jogo é incrível. Se ele, mesmo com seu tanto de tempo assim, envelheceu tão bem, imagina antigamente como devia ser esse jogo, tudo mais difícil do que é hoje, tudo mais complicado e chato do que é hoje, né, por exemplo. Enfim, mais complicado e chato que eu digo, eu me refiro às quests e coisas que são mais difíceis no jogo. Imagina naquela época que não tinha o que tem hoje, basicamente, que é várias coisas que podem te ajudar, entendeu? Então, putz, pra quem era premium, devia ser, para quem era free, quer dizer, devia ser muito difícil, muito mais difícil do que é hoje, por exemplo. Eu vejo muita gente falando que Alahar, que era premium account, virou um local de free account e assim, ajuda bastante. Eu sou uma prova disso, eu formo muito em Alahar, tanto em Mutated Tiger, quanto Cult de Alahar, quanto Elfos de Alahar. Sempre que eu começo uma conta nova, por exemplo, seja em Odd Server, seja aqui no próprio servidor global, eu sempre prezo por fazer primariamente Alahar e farmar por lá, porque lá é como se fosse o berço dos farms, já tem muito hunt para você fazer, muito bestiário para ser feito, muita coisa para explorar por lá. Inclusive tem quest por lá que eu quero trazer para vocês, que é a In Service of Alahar. Só que eu vejo muitos comentários de vocês falando que lá não adianta muito você ir para fazer essa quest, porque só vale a pena até a terceira, que parece que você consegue um outfit, alguma coisa assim. Não sei bem dizer a vocês. Bom, depois daquilo que aconteceu, eu decidi que ia ficar um tempinho aqui farmando nos Story Finder, porque eles dão 1000 de XP com essa double, então era muito viável para mim, além dos itens que dá para coletar deles, que são itens que dá pra gente vender pelo Yazi, e assim, dá pra farmar uma graninha bem bacana aí, bem legal.
Então eu fiquei um tempo aqui farmando e basicamente foi isso que eu fiz no dia de hoje. Eu separei para vocês, como eu disse a vocês, 2 horinhas para ficar farmando itens de limit e conseguir mais gold. E 1 hora eu farmaria ali um pouco mais de XP. Eu sei que não é uma das melhores formas de se usar estamina e se usar o tempo que você tem no jogo, mas para mim tá sendo viável desse jeito. Inclusive eu consegui já passar um nível desse jeito e se eu não me engano nesse dia ainda eu consegui passar outro nível, então eu fiquei level 52 só fazendo isso. E, bom, tem uma coisa que eu queria perguntar a vocês, que eu vi alguns vídeos aqui fazendo a quest de que tem aqui nesse local, é que tem um item que dá pra você coletar nessa parede. Eu só não sei onde é que fica esse item. Se alguém puder me dizer e avisar onde que fica, eu gostaria muito de coletar essa pedrinha que tem aqui para vender depois. Bom, basicamente, inclusive, nesse tempo aí eu gravei um vídeo pra vocês sobre a quest que tem aqui dos Corins, né? Dos Stone Finders, que dava para você enfrentar aquele chefão que tem aqui e alugar desbloquear um boss área aí, eu acho, se eu não me engano, que é um GS mutante que tem aqui, gigante, que futuramente eu traria aqui pro canal para vocês. É um vídeo bem curto e bem simples, mas que pode ser que ajude alguém aí que tá começando no jogo ou coisa do tipo. Eu sei que é muito difícil começar alguém no jogo novamente, mas vai que ajuda alguém, então é sempre bom ter esses vídeos por aqui. E se vocês quiserem me dar uma dica de uma quest para ser feita que é interessante, eu agradeceria bastante e eu gravaria para vocês aqui também, para não ficar aquele conteúdo repetitivo, só do diário de um novato ou coisa do tipo. E se vocês quiserem, podem me dar ideias de vídeos novos também para eu trazer aqui para vocês. E bom, basicamente depois daquele período eu farmei mais um level, né, como vocês podem ver aqui. E eu não tinha notado que a minha estamina estava com XP de 200%, senão teria continuado lá. Por mais que era 4:30 da madrugada, cara, eu tenho esse defeito gigante de jogar sempre de madrugada. Eu não consigo jogar, por exemplo, de manhã ou de outro horário, porque minha vida é muito corrida, pessoal. Infelizmente, então, geralmente eu jogo só de noite. E nesse dia aí, que era o dia 26, era um feriado, né? Então, de certa forma, ficaria mais fácil pra mim. Enfim, basicamente, esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, curte, comente e compartilhe por aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.